Olá, 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 galera! Começando mais um BejaniCast. Prazer, satisfação mais uma vez estar junto de vocês aqui neste que é um podcast, um programa onde a gente aborda os diversos assuntos. E a gente tem uma grande satisfação hoje de contar com um convidado muito especial. Mas antes, obviamente, do meu lado, nosso eterno prefeito, eterno deputado, um dos maiores comunicadores da história de Minas Gerais, torcedor do Flamengo, mas torce mais para o Social Esporte Clube ultimamente. Carlos Alberto Bejani. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer em te ver. Prazer em estar em contato novamente com essa multidão de gente que acompanha através do BejaniCast. É claro que a gente, a cada programa, aprende mais um pouco, né? Diz que o entrevistador, quando ele é perceptivo, ele busca, através do entrevistado, um aprendizado maior de conhecimento e até do seu caminhar na vida. É, correto. E é isso que acontece todo o programa. Um abraço a todos vocês. É uma aula a cada podcast, né? Isso é a realidade. Muito bacana. E hoje, aqui com a gente, ele que é um dos caras mais importantes do setor esportivo de Juiz de Fora, grande comunicador, tá nessa luta aí tem alguns anos, né? Mas ainda é um rapaz novo, é um garoto novo. Pouca gente do futebol conhece ele. Meu amigo Dalvan Luiz. Prazer. Obrigado, querido. Tá bom, Dalvan. Satisfação enorme, obrigado pelo convite. Falei com vocês ali, né, nos bastidores. Estou um pouco nervoso, né? Faz parte que o Bejani disse aqui. A gente tem que estar sempre disposto a aprender. A nossa vida é um aprendizado e quando a gente tem contato com os mestres, com aqueles que nos ensinaram um pouco, através da comunicação, a responsabilidade é grande, a gente fica um pouquinho nervoso, frio na barriga, expectativa boa, mas é sempre bom estar com vocês. Pra mim, hoje eu estou do lado contrário da mesa, porque o Dalvan, grande comunicador da nossa cidade, outro dia me entrevistou, eu falei, poxa, vou retribuir a gentileza. E, obviamente, trazendo aqui um programa de enriquecimento aí para a nossa turma de Juiz de Fora, da nossa região, que acompanha o BejaniCast, e que gosta de uma boa conversa, um bom papo. Então o Dalvan que está aqui hoje para falar do futebol, para falar da carreira dele. O Dalvan que tem, o início da carreira sua, Dalvan, tem o quê? Tem uns 15 anos já? Um pouco mais, né? Um pouquinho Foi mais, 2006, né? Já tá com os cabelinhos brancos. Cabelos brancos já, mas jovem ainda, como você disse, né? Mas a gente só começou cedo. Vendendo peixe, né? É verdade. Eu fico feliz de ver, né? Como que evolui o sistema de comunicação, né? E principalmente aqueles trabalham na área esportiva, porque a área esportiva é uma dádiva do Brasil, né? O Brasil sempre teve, em qualquer parte do mundo, as pessoas conheciam, né, algum tipo de jogador de futebol do Brasil. Sim. Né? Nós tivemos há pouco tempo a partida de Pelé. Ele foi se encontrar com Deus e deixou o nome Pelé vivo nos 4 cantos do mundo, né? Calçou o caminho. Isso. O Edson Arantes Nascimento faleceu, mas o Pelé não. E o mesmo acontece com aqueles que trabalham na comunicação. Então, o Dalvan é uma pessoa que nós já conhecemos há algum tempo e vimos aí a sua carreira sendo subindo degrau por degrau e evidentemente que ainda tem muitos pela frente, mas nos traz alegria de saber que você começa a viver aquele clima quando você entrevista alguém, aquele clima daquele entrevistador, daquele que você está entrevistando. É o mesmo caso quando você faz uma reportagem na cidade ou no estado, quando você pega uma família pobre que está passando fome. Eu já cansei de ver repórter chorar. Por quê? Porque ele se coloca no lugar, ele vive tanto momento que ele se sente com fome e não tendo nada para comer. Porque ele vive aquele momento. E esse é o papel do repórter. Então eu quero te, nesse início de programa, te parabenizar por essa virtude que você tem. Bacana, legal demais. Dalvan, você começou, na realidade, você viveu os dois lados ali, né, da comunicação. Você começou operando. Isso. E dali saiu. Conta um pouco para nós aí dessa história bacana. Na verdade, como eu falei para vocês ali, no início de 2006, eu faço parte dessa grande população, da extrema dificuldade familiar, assim, uma coisa que eu sempre agradeço a Deus é que eu tive princípios, né? Minha família sempre trabalhou muito para criar eu, meus irmãos, mas só que a gente tinha muita dificuldade de acesso, principalmente à comunicação, então tudo pra gente era novidade. Eu sou de uma época que, assim, sempre entre os meus irmãos, eu acho que eu fui o mais apaixonado, mais louco, assim, pelo rádio, pela informação local, pelo conteúdo local.
Então, quando eu comecei a entender melhor, eu comecei a respirar ainda mais aquilo. E sou de uma época que, às vezes, para você falar com uma rádio comercial da cidade na época, para você pedir uma música, ou para você, de repente, se inteirar um pouco mais de uma informação que passou, que noticiaram ali no bloco local, era mais difícil. Você tinha que falar com vários tipos de departamentos. Outros ali e tal. tempos, né? Então, surgiu nesse meio período as rádios comunitárias aqui, né? E uma dessas foi que me abriu a oportunidade, assim, no De Repente. Tinha uma rádio aqui na Zona Norte, a Objetivo FM. Objetivo. Isso, aí... É daquele menino que trabalhou no rádio com a gente? A Objetivo, ela era do Dr. Antônio Almas. Do Antônio Almas, Isso, né? Que aí. foi secretário de Antônio Saúde Almas do foi Estado. prefeito. Isso mesmo. Antônio Almas, prefeito. O Almas, Isso, eu tô Almas é um grande amigo com... aí. Isso verdade. mesmo. Então começamos lá, assim, eu ligava, era onde tinha acesso, você falava direto com o locutor ali, com o apresentador. E quando eu ligava, meus irmãos ligavam, pedir música e tal, era coisa de outro mundo. Pô, tô falando com o cara que vai colocar minha música ali pra rodar e tal. E aí existe um cara, rapaz, chamado, talvez vocês não saibam quem é o tal do Jonathan Wagner. Hoje é o Jonathan Frizeiro. Jonita, grande Jonita. Aí ele tinha um programa, eu esqueci o nome agora, rapaz, Objetiva Total, alguma coisa assim. E ele, um dia, cara, você nunca tentou fazer nada no rádio, não? Eu falei, não. Ele, você tem um perfil. Como é que eu tenho um perfil? Os caras nem me conhecem, eu tenho 15 para 16 anos, como é que eu tenho perfil? Vem aqui qualquer dia pra gente conversar e tal. Como eu não conhecia ninguém, vai eu com o meu irmão mais velho lá. Fomos um dia no programa dele à tarde, e Mega Hits. E o negócio, o Johnny tá jogando pra cima aquele estúdio lá e tal. Desde novinho, sempre dinâmico. Era o perfil dele, né? E foi ele que praticamente comprou, né, essa ideia com o pessoal. Gente, vamos oportunizar. Ele tá aí, parece que é um menino bom. Nunca fez rádio, mas tem o perfil e tal. E aí começaram a me colocar para treinar ali, num período, até que tinha uma outra pessoa também no circuito e tal. Essa pessoa que eles mais identificaram, ela não ficou e eu fiquei. Peguei um pouquinho da grade, você vai lá no programa de 8 a meio-dia, você vai no conhece, 12 às 6. você deve conhecer o Rogério, que está hoje não, já tem muito tempo. O Rogério, que hoje é o narrador esportivo do Sport TV. Rogério Correia. O Rogério é daqui, o Rogério fez estágio comigo. Eu era da Rádio Nova Cidade, na década de 80, e o Rogério se formou na Universidade Federal no jornalismo. E ele veio para a rádio, ele veio fazer estágio com a gente. E do estágio ele ficou um tempo, ele fez estágio comigo, ele saiu várias vezes pela rua fazer reportagem, o Comando 730, e de repente ele foi para Belo Horizonte, para a Globo mesmo, né? E está lá até hoje. Eu acho que o Rogério já até passou a hora de aposentar, né? Porque já está, ele começou na Globo e já está no Sport TV. Rogério, você escuta a voz dele, você fecha o olho, você já vê o Cruzeiro e Atlético jogando. É verdade. Como casa, né? Como casa, né? Você tem outro que era operador nosso, e hoje tem uma liderança de audiência, com certeza, da Itatiaia, o Gil Horta. Sim, o Gil Horta foi meu operador. Quando eu trabalhava na Rádio Nova Cidade, da Benjamin Constant, o Gil Horta foi operador e hoje é líder de audiência. Interessante como é que na rádio, falo sem muita propriedade de acompanhar e de você contar as histórias, mas a rádio parecia que era um salto, né? O cara ele entrava operando e de repente ele tinha uma carreira consistente a partir de então. Foi com você assim também, ali né? no caso eu comecei numa rádio menor, assim, você faz tudo um pouco, tudo, né? Você opera, então você opera, você comunica, você faz lá utilidade pública, você atende o ouvinte, então eu fui pegando um pouco daquilo tudo. E de todos os programas. É onde molda o caráter do radialista. Só que assim, desde novo, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Eu era apaixonado na comunicação esportiva. Então, assim, eu sou de 90, né? Não parece não, mas eu nasci em 90. Eu sou de 90. E assim, eu peguei 1890. Mais ou menos isso. É 90, qual 90? Qual 90 a gente não sabe, né? E assim... eu comecei a ouvir rádios que de 5 a 5 e meia tinha o debate esportivo ali na Solar,
Aí você mudava para a Rádio de Fora, Bola de Ouro, de 6 a tarde. Então o tempo todo você tinha informação local, tinha campeonatos locais. Então assim, eu falei, cara, eu tô gostando desse negócio de música aqui, de conversar com a dona de casa e tudo, mas eu acho que aqui falta um pouco mais de esporte. O rádio, na verdade, você faz um pouco de cada coisa, Isso. né? É claro que tem uma área que você mais gosta, que você acaba se dedicando, né? É verdade. O rádio é o professor de conhecimentos gerais. Sim. O rádio eu me lembro, né? Eu não quero entrar no meu assunto, que já fizemos até um programa sobre isso. O rádio, você, ao mesmo tempo, você está entrevistando um Zema, que é o governador de Minas Gerais, não parece não, mas né? Você está entrevistando um cidadão que assaltou uma loja, ou que está sendo a polícia prendendo, ou você está entrevistando uma dona de casa, enfim. Você sai de uma classe privilegiada para uma classe que não é privilegiada. Muda tudo, né? Muda tudo. Então você passa social, a conhecer. Né? Verdade. E esse aprendizado que você teve, mesmo no microfone com as músicas, conversando com a dona de casa, conversando com um jovem que está lá, e você vai para o esporte é um aprendizado fantástico. Sim, eu comecei a ligar para os caras que faziam esse trabalho há mais tempo, ligava para o Ricardo para ele passar informações locais, ligava para o Moreno, que tinha repórter nos campos, e eles nunca botaram ali, né, uma barreira. Sempre me passavam, a informação que eu tiver aqui para o meu veículo aqui, você vai ter também. Então eu achava isso muito legal, às vezes era um evento maior, parceria. Levava o meu gravadorzinho. Aí quando começou o processo de chegada a uma emissora comercial, uma emissora maior, que era o meu sonho também. E falei para você aquele dia que eu ia confidenciar algo aqui que talvez eu nunca tinha falado. Exclusivo do Dalvan Luiz. Exclusivo do Dalvan Luiz. Eu, paralelo ao rádio, eu comecei num projeto de menor aprendiz, que era um programa da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Que ano que era isso? 2006. 2006. E aí, fui direcionado para a Secretaria de Saúde. Tarcísio era... Não. Gostou? Você, pô. 2006 não, 2006 era eu. Isso, você vai entender onde que eu quero chegar. Nós vamos falar em 1800 2006, e aí, rapaz, aconteceu de um dia, a gente tinha uma vez na semana um curso. Que a gente, ao invés de trabalhar no local, a gente ia para o curso que era aqui no centro e tal, no prédio ali da máquina. E um dia a pessoa, a responsável... antigo Pantaleone Arcuri. Isso, a coordenadora falou comigo, falou, Dalvan, você tem um perfil que eu acho que você vai me atender. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que aconteceu dessa vez? Lá vem. Não, é porque eu preciso de alguém que faça um discurso representando os jovens na festa de final de ano que envolve todos os órgãos da prefeitura. É no Cine Central e tal. Aí eu só dela passar essa informação... Eu já comecei a sofrer, né? Que eu falei, gente, pronto, eu falo para 4 paredes. Como é que eu vou falar para, né? Não, mas é só 200 pessoas e tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos treinar, tudo bem. No dia que eu fui buscar o roteiro, ela falou comigo, olha, eu me enganei. Não é 200 pessoas não, é 2.500. Falei, Jesus amado. Mas pode ficar tranquilo, porque como você está vendo aqui no roteiro, tem várias apresentações e você é a última, depois de você só o prefeito que vai fechar ali a cerimônia. Aí chego lá, já responsabilidade grande, porque eu costumo dizer que as minhas referências são eu estava lá, eu lembro os disso. repórteres locais. E o Marcelo Juliano era o mestre de cerimônia. E eu olhando para ele, falei, cara, que bacana, olha só a postura e tal, como que ele conduz, mas ao mesmo tempo nervoso, mas peguei um gancho para me distrair. E beleza, passou, chegou a minha vez. Aí eu falei, olha, a psicóloga lá da prefeitura falou comigo, olha, quando você for explicar para o público a sua fala, foca em uma pessoa lá no meio e fala como se estivesse falando com ela. Aí, de repente, na hora que eu comecei, que eu olhei aquele mar de gente, falei, gente, tem mais de 2.000 pessoas aqui. Eu vou falar para todo mundo. E comecei a explicar, e fala, e gesticula e tal. E, de repente, desci, passou, foi aquela festa, aquele auê e tal. E o último a falar naquela noite foi o prefeito Alberto Bejani, 18 de dezembro de 2006. E no segundo ano de governo falas, você falou o seguinte, como era inadmissível ter só a imprensa local ali, porque o evento que foi feito, com os talentos que tinham ali, era para ter a imprensa mineira ali. No mínimo evento. mineira.
E aí o senhor pediu, falou, cadê o menino que falou aqui por último? Eu quero ele aqui e tal. Aí subi, parei ali. E aí o senhor falou sobre mim, fez um baita de um elogio sobre postura, perguntou se já tinha feito. E o senhor fechou falando, olha, eu comecei no rádio. Quem me fez prefeito foi o rádio, foi a comunicação local. 1972, rádio industrial. Contou um pouco da história e o senhor fechou com o seguinte... no que depender de mim, a partir de hoje, você está empregado na Rádio Globo, Isso de mesmo. Juiz de Fora. Aquilo foi uma loucura, um auê, e eu não conseguia te agradecer. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar muito obrigado, porque se a gente tornou um pouco do que a gente tornou, foi porque o senhor construiu lá atrás, o senhor motivou. Deus nos usa, né? Deus nos usa. Então, assim, cara, é apaixonante como é a vida da gente, né? E quando você me fez o convite, eu falei, não, eu vou guardar esse agradecimento para fazer lá. A gente estava no campo lá no Montanhas, ele falou, ó, tem um negócio, tem um caso, mas não vou te contar. Eu falei, o que é, pô? Não vou te contar, eu vou te contar no momento oportuno com teu pai. Eu falei, então tá bom, então conta. Eu fiquei com isso na cabeça, ainda vim pra cá pensando, eu falei, pô, o que é, Dalvan? Não, o presente que você tá ganhando. Tô ganhando mesmo, eu me lembro desse dia. Eu liguei até pro Josino Aragão depois, né? E aí comecei lá em 2007. Exatamente. Eu liguei pro Josino Aragão, para Josino, eu tô mandando um rapaz, tem uma voz maravilhosa. Você, por favor, coloque ele aí nas brechas e falando e se acostumando em comunicação. Todos os sábados eu participava de um programa chamado Produto Nacional, que era do Jorge lá, um programa mais dinâmico, Jorge Luiz, o nome dele. Tá até bem sumidinho. E assim, durante a semana operando áudio com prazer, porque, cara, eu tava sentado ali, você tava aprendendo. Eu tava vendo a turma, o pessoal do esporte, o Ricardo, o Xodó narrando. Fernando Luiz, a Fernando Luiz. Fernando fazia o Globo Cidade. Eu falei, cara, eu preciso... Pra mim tá ótimo aqui. Léo de Oliveira. Eu tive a oportunidade, o Léo, então assim... Pra mim, a realização do sonho, nossa, cara, eu peguei uma época assim maravilhosa. O Léo tinha uma voz maravilhosa, né? O Léo tinha uma comunicação fácil, tem ainda, né? O Léo de Oliveira. Você sempre falou padrão capital. Capital, o Léo padrão capital. Nós tínhamos aqui, ó, Juiz de Fora tem uma marca de ter mandado daqui para grandes emissoras espalhadas pelo Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Quando eu saí da Itatiaia, eu fui para São Paulo, a Rádio Itatiaia, eu fui um dos primeiros a fazer cobertura de helicóptero, aqueles helicópteros. Jovem Pan. Helicóptero em São Paulo. Então, e você começa a conhecer uma camada grande de Juiz de Fora espalhado por esse Brasil. Sim. Isso nos traz uma alegria, né? Porque Juiz de Fora exporta profissionais da comunicação, principalmente do rádio. Celeiro de talento. Verdade. Então, assim, foi tem o Maurício Menezes. O Maurício Menezes, durante muito tempo, foi narrador da Rádio Globo, né? Transmitindo os jogos do Copa do Mundo, Campeonato Carioca, Brasileiro, né? Copa Brasil, enfim. Maurício Menezes, Juiz de Fora. Tem mais gente de Juiz de Fora, que eu não me recordo nomes agora, mas tem mais gente de fora espalhada lá. Gente, obviamente foi um presente que você recebeu aqui hoje, é né? Verdade, é verdade. Depois deve até um pix a mim, porque eu convidei o Dalvan, concorda comigo? Olha, a gente está falando aí da carreira do Dalvan e tudo mais, né? Mas está acontecendo um negócio agora no futebol brasileiro. Terrível. Você como doutor, eu sou um eterno aprendiz, também na ponta da linha. Depois eu vou falar do teu trabalho com futebol amador em Juiz de Fora, de valorização. Já falei com você pessoalmente, mas eu vou deixar registrado. Que trabalho bacana, valorizando as comunidades, os bairros. E, porra, a única voz que os clubes das comunidades têm é o Dalvan e o Rodrigo lá no Tunas. Depois nós vamos falar desse projeto bacana que você fez. Muito legal. Deus abençoe. Amém. Mas o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, né? Nós estamos acompanhando aí ao longo dessas semanas, né? E principalmente dessa semana agora, vários atletas envolvidos nos esquemas de manipulação dos jogos, né? Surgindo até aí possivelmente o nome dos árbitros. Começa a circular de que vai haver uma paralisação com médio tempo aí de futebol brasileiro. Isso é péssimo para o nosso futebol, péssimo para o nosso mercado. A gente sabe o que isso causou no futebol italiano, né, lá em 2006. E isso está à véspera de acontecer no Brasil também. Qual que é a leitura que você tem desse tipo de absurdo que a gente está vendo por conta das apostas? Antes de você falar, vou dar os nomes, tá, que já estão em rede nacional. Romário, ex-Vila Nova, Josef Tombense,
Mateuzinho, ex-Sampaio Correia, hoje Cuiabá, que é a primeira divisão. Gabriel Domingos, Vila Nova. Alain Godoy, Sampaio Correia. André Queixo, ex-Sampaio Correia, hoje está no Ituano. Igor Catatal, ex-Sampaio Correia, que está no Sampaio Correia, ex-Sampaio, hoje está no... Sampaio Correia em Pisa. Está no Irã, está lá no Irã. E Paulo Sérgio, ex-Sampaio Correia, hoje está no Operário do Paraná. Tem mais nomes que vão Eduardo sair. Bauerman dos Santos, que saiu ao longo da semana. Cara, o quão prejudicial isso é para o nosso futebol brasileiro? Benjamin, a gente fica muito triste com tudo isso, né? Porque é o que eu sempre falo pro pessoal. Eu falo, gente, nesse meio tempo de caminhada, a gente procura circular em todos os meios, futebol, comunicação, para a gente poder também entender um pouco o lado de cada um. Porque às vezes o torcedor também, né, pagou ingresso para isso, para chegar lá, se divertir, comemorar, mas também quando não por coisa armada. Tem que cobrar. Só que assim, eu falava com a turma o seguinte, às vezes você chegar no estádio, se sentar e ficar só criticando, de repente a gente não sabe um terço do que o cara está passando ali. E eu me permiti dar uma pausa na comunicação do lado de cá para definitivamente viver o futebol, né, tentar ajudar de alguma forma na comunicação do Tupi, a gente vai chegar nesse... Sim. Mas foi para entender melhor também o que acontecia do lado de lá. As dificuldades, né? E assim, a gente não pode ficar falando muito as coisas sem ter a prova. O Santos afastou agora há pouco, Buerman? É o Bauerman? Bauerman. Suspeito de envolvimento no caso de manipulação, situação do jogo. Santos nesse caso aí tem até prints, né, de conversas dele com o pessoal das apostas e assim, problema não são as casas de apostas. O problema são as pessoas que às vezes apostam, criam o esquema e chegam em... Porque a gente não está falando aqui do atleta, do atleta como instituição, atleta de futebol, né? São atletas pontuais que aceitaram essa situação de se corromper dentro do Isso é uma vergonha. Isso não é o atleta de futebol, são alguns atletas ali dentro que estão com essa... Só que a gente vê que o número é crescente. Só que assim, eu sempre falava com as pessoas que a gente convivia, às vezes nos estúdios, nas ruas. Você tá torcendo para um time, vendo na televisão, indo no estádio. Tá lá tomando amarelo, vermelho, fazendo um pênalti. E o cara fazendo proposital um pênalti, tomando um cartão amarelo, um cartão vermelho. Inclusive... Isso é um descrédito total, isso é mundial. Você escuta o que eu estou dizendo. Isso já rompeu a barreira Brasil, os acontecimentos aqui no Brasil. Isso está se espalhando pelo mundo, uma difamação em relação, aí independente se é aquela categoria B, C, D, A, independente. Futebol brasileiro está corrompido. Você não tem a dúvida que isso está girando o planeta Terra. Isso é muito ruim, um descrédito. Já não basta anos que a gente não consegue ser campeão do mundo, anos que o futebol brasileiro... só aparecem os jogadores que estão na Europa, principalmente, né? E o Brasil em decadência, e agora acontece isso. Inclusive, em 2019, em um jogo da Série D do Tupi, né? O pessoal, falei com eles, gente, eu não vou me limitar a falar sobre isso, não. Tupi esboçou uma reação, jogou muito... uma partida contra o Grêmio Novo Horizontino lá em São Paulo, ganhando de 1-0 até os últimos minutos, tomou um empate. E aí só dependia do Tupi para poder conseguir essa classificação jogando em o confronto contra o Itaboraí no Rio na última rodada da fase de grupos. E assim, a gente conversando lá nos bastidores, a galera bem confiante, pelo jeito que jogou, as coisas vão acontecer, né? E o Itaboraí estava com problemas sérios financeiros. Jogadores, até colegas que a gente... Foi na época que parou a obra da Copérgia. O pessoal pediu desligamento antes dessa última rodada. Então o Itaboraí foi quebrado e com jogadores, 4 jogadores do Júnior para o banco. Só tinha 4 jogadores no banco de reservas. Então assim, placar final, 5-1 Itaboraí. Foi uma vergonha. E assim... O treinador da época nem voltou para o segundo tempo praticamente. Ele falou no vestiário, não vou voltar porque eu sou homem, eu não quero acreditar que está acontecendo aqui o que está passando pela minha cabeça.
E assim, conversando com um dos líderes do grupo na segunda-feira, o jogo foi no sábado, na segunda, conversando com um atacante lá, referência, ele falou, olha, Dalvan, a gente não pode acusar ninguém, mas que ficou esquisito, ficou. Né? Quer dizer, rolou grana. Assim, e não foi para 1, 2 jogadores. Foram mais jogadores envolvidos. Isso envolve não é só o clube, não. Envolve o apostador que está lá fazendo a sua aposta. Sim. Então, envolve você que paga um canal para você ver o jogo, porque não é de graça. Eu falava, gente, não se assuste, vai vir mais coisas. E isso eu falava em 2019. Hoje, em 2023, olha o que está acontecendo. Olha, explodiu. E com jogadores que, assim, teoricamente, não... Necessitariam disso, né? Muitos deles. Bauerman, ouvi dizer que o salário é 250 mil. Você imagina? O cara ganha 250 mil por mês e fazer uma jogada de 50 mil, né? Quer dizer, é fácil. Toma um cartão vermelho, eu provoco isso, eu marco um pênalti, né? Eu provoco isso, ninguém está sabendo, vou botar a mão no saco. Até agora, o que nós vimos foi um nome ou outro de grande clube, né? Como é o caso do Bauerman no Santos. Mas não vimos ainda um nome assim que a gente fale, caramba, esse cara está envolvido. Não vimos, tomara a Deus que nem... Saiu agora também o Pedrinho do Atlético Paranaense, o Pedrinho do Atlético Paranaense, o Richard do Cruzeiro, mas tudo referente ao ano passado. Qual que é o nosso receio, né? o meu receio, pessoal, é que tá soltando aí de que tem mais de 100 atletas envolvidos agora que não divulgaram o nome ainda, e de que pode haver muito mais. Isso ser divulgado e valores de propina, porque é propina, né? Para ser corrompido. Que esses valores possam ser maiores para atletas de maior renome. E você imagina só se daqui a pouco vê um atleta aí de nível que você fala, pô, todo mundo conhece, todo mundo gosta, só que acompanha futebol, aí vai cair mais um descrédito ainda. Mas se cair jogador do Flamengo, do Vasco, Botafogo, Fluminense, chegar em São Paulo, já pegou o Santos, se pegar o São Paulo, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, enfim... pegar esses times de porte nacional para o campeonato. Eu costumo dizer... Você acha que para? Eu acho que para. Eu acho que corre risco sério, porque aí é como a gente disse aqui no começo do papo. Não é só jogadores. Não, isso é uma corrente negativa. Eu conversando o ano passado com um treinador também muito conhecido por nós aqui, estava fazendo um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, e uma partida deles, classificatória, contra a equipe do Aimorés, do Rio Grande do Sul. Absurdos aconteceram naquele jogo. Na segunda-feira, ele de folga, a gente se encontrou. Eu falei, cara, não precisa nem de falar porque você não tem a prova de nada. Mas, falou, Dalvan, 50 mil em jogo, incluso arbitragem e mais umas meia dúzia de jogadores. Então, ou seja, tá muito perto. E aí é o que eu falo é o seguinte, referente aos jogadores, o que eu falo pro torcedor? Torcedor, procura tentar entender um pouco mais o que está se passando com o atleta. A gente não jogou, mas assim, mas sabe nada que o cara abre mão de muita coisa. Mas atletas, não justifica isso, e o que justifica. Você imagina que tem uma jogada que eu vi hoje, um comentário no rádio, não vou nem falar a emissora que não é de Juiz de Fora, é Rio, um comentário da equipe esportiva lá assim, mas já levantaram uma lebre aí daquele menino que perdeu aquela bola pro Palmeiras e o Flamengo perdeu o campeonato. Ô, Andréas. Olha só. Entendeu? Olha só. Começa a achar coisa até onde não até tem, mas mas descrédito geral. Mas aí eu sei que assim, a gente tem um grande alcance aqui. O que eu queria falar para os atletas é o seguinte, o torcedor ele faz sócio torcedor. Sem poder. Sem poder. Ele vai para os jogos lá, faz uma loucura de logística. Aí, às vezes, vai num jogo de quarta-noite, ele chega tarde em casa, ele só cochila. Dependendo, no Rio de Janeiro, tem gente que vai ver o jogo e fica por lá para trabalhar. Por lá. Então, assim, quando você vai fazer algo desse tipo, de se vender para uma situação, pensa no todo, você não pensa num todo, na loucura que o apaixonado pelo futebol faz. E o Bejane. O cara. É verdade. E você e o Bejane. Sistema. E o Gustavo, que aqui está também. Isso é uma cadeia violenta que pode alastrar. Porque se surgir nomes de jogadores que fizeram com que mudasse a figura do campeonato, você não tem a dúvida que o próprio clube vai sofrer com isso. Revolta da torcida, ela parte para quebrar centro de treinamento, sim, ela parte para quebrar a sede da presidência, ela parte para quebrar o ônibus que está transportando jogadores. Isso pode se tornar
insustentável. Pesadelo Tomara a Deus que brasileiro, pare por aqui, porque A gente, olha, como a gente falou, né? Não vamos condenar a instituição atleta, né? Longe disso. São atletas pontuais que estão saindo os nomes aí. Não vamos levar para o lado de falar das instituições, os clubes de futebol, mas é aquilo. Começa a gerar o descrédito de você achar que o diretor de futebol está envolvido daqui a pouco, o treinador está envolvido, a arbitragem já falaram aí que tem árbitro, que já tem os nomes, o Ministério Público do Goiás já pegou o nome. Então, isso é grave demais, porque isso mexe com a maior paixão do brasileiro, que é o futebol, gente. O jogador, daqui a pouco, ele não vai poder nem... Não, vai pagar o justo... Perdeu uma dividida. Vai pagar o justo pelo devedor. Verdade, porque se isso se alastrar, e vamos aguardar de hoje para amanhã... O pessoal vai bater em atleta na rua, olha, esse que é o problema. O jogador vai ficar proibido de sair, o jogador não sei como vai fazer treinamento. Sim, entendeu? Porque a torcida organizada é a mais violenta que existe. A torcida organizada ela é muito boa para levantar o time, mas ela é muito forte para também cobrar as coisas que estão acontecendo que ela acha que não é certo. E de se pensar que tudo começou com o presidente do Vila Nova, que ele é militar, né? E ele ouviu uma conversa entre os jogadores e aí ele começou a puxar aquela situação. Então começou assim de algo que na cabeça, de repente, dos caras não daria nada. Começou isso no clube de meio porte do centro-oeste brasileiro. Verdade. Daí olha só o que isso se torna, né? Verdade. Uma Então, bola de neve. O medo é esse, porque daqui a pouco o árbitro, de repente, num lance, errou e começa a ser penalizado, o jogador também, é perigoso. É perigoso, muito perigoso, porque isso mexe com o sistema inteiro, né? Sim. Vamos avaliar aí, tomara a Deus que seja apenas Deus. uma coisa muito pontual mesmo, muito isolada. Dalvan, falei aqui agora há pouco, o seu trabalho, faz um trabalho belíssimo hoje no futebol amador de Juiz de Fora. A gente tem despertado também para essa pauta, como vereador na Câmara. Tem um projeto de lei interessantíssimo, que depois eu quero conversar com você, vai ser lido ainda, que é da valorização ao futebol amador. Inclusive autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Municipal de Incentivo e Apoio ao Futebol Amador, desvincular isso do Fundo de Esporte do município, para que as equipes cadastradas tenham acesso importante para melhorias, porra. Seja ali para fazer uma aquisição de um camisário novo, seja para poder custear uma estrutura um pouquinho melhor para o seu clube, porque a gente sabe que alta comunidade, o lazer de final de semana é o cara assistir o time do bairro dele, pô, jogar na várzea. Sim, ou eu tô falando agora besteira. Estou aí caminhando, aprendendo a cada dia com essa questão do futebol amador em Juiz de Fora, e você é professor nisso. Cara, de onde que você despertou para falar assim, pô, peraí, eu tenho que falar do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Cruzeiro, do Atlético? Tenho, beleza. Mas, pô, por que eu não posso falar aqui, pô, do Roma Dom Bosco, porra, que tá aqui fazendo alegria pra galera da comunidade? Por que eu não posso falar do social? Social é o que eu falo sempre, eu tenho que dar uma diminuída. Por que eu não posso falar da galera daqui da cidade, porra? Porque aí você vai estar tratando como uma estrutura forte, pesada. Não existia mídia antes do Dalvan criar esse canal de veiculação importante, que é o Tunas no Instagram. Como é que surgiu isso? Então, como eu falei pra vocês aqui no início, eu sempre gostei do conteúdo local. E assim, eu vivi uma época que tinha a transmissão do jogo do Maracanã, do Flamengo, e aí já entrava transmitindo também o jogo do Tupi, que era mais tarde. Eu participei disso várias vezes. Né? E também tinha as transmissões... E não era jogo do Tupi em Juiz de Fora, não. Era jogo do Tupi lá em Uberaba, Uberlândia. As equipes eram extensas, né? Olha, então... quem trabalhava na época em esporte e que cobria Rio, cobria São Paulo, cobria aqui, nós já transmitimos, daqui de Juiz de Fora, transmitimos o jogo no Morumbi. Sim. Nós daqui de Juiz de Fora tem o Serra Dourada, entendeu? No Parque do Sabiá, enfim, no Rio Grande do Sul, enfim. A equipe de esporte viajava e não era uma equipe. Uma equipe acompanhava o Tupi, a outra equipe acompanhava o Campeonato Carioca. Muita gente boa. Entendeu? Ali em volta, sim, né? Você tinha na época o Wilson Amin, você tinha o Tony Martins, você tinha o próprio Balé, apareceu depois na Rádio Nova Cidade, na época da Indústria não estava lá. Então você tinha nomes, o Magela, fantástico, o Magela foi treinador do Tupi, o Magela ganhou do Atlético Cruzeiro dentro do Mineirão. Eu acho que depois depois do Magela, ninguém mais conseguiu ganhar dentro do Mineirão, do Atlético e Cruzeiro. Ele ganhou do América, do Atlético e do Cruzeiro dentro de Belo Horizonte. O Magela ganhou. O Magela foi páreo, levaram o Tupi para ser páreo da seleção brasileira no sul de Minas, para treinamento. Amistoso no lá, amistoso. Né? Entendeu? Então, são nomes que ficaram gravados. O Dirceu também era fantástico no esporte, Dirceu Buzinari.
né? O Buzinari, que era cabeleireiro e era comentarista. Comentarista, né? Eu peguei assim um pouco dele. Silva Júnior, narrava futebol como ninguém. Era de Barbacena, já faleceu também. Então, são nomes que ficaram gravados na mente das pessoas mais de idade, né? Sim, Os jovens, né? Só quando há uma história, igual nós estamos comentando aqui de você, do Bejaninho, do próprio Gustavo, quando há esse comentário buscando lá atrás, é que você vê. Não é à toa que Juiz de Fora foi a primeira cidade do interior do Brasil a ter um canal de televisão, a TV Industrial. TV Industrial. Foi do interior do Brasil, fora as capitais, primeira cidade a ter um canal de televisão foi Juiz de Fora. Eu assim, achava magnífico que o mesmo carinho que essas equipes que o senhor cita, que transmitiam os jogos das grandes equipes, Cruzeiro, Flamengo, Atlético, Botafogo, São Paulo, eles transmitiam também o conteúdo local com o mesmo empenho. Sim. Nós tínhamos cabine dentro do Maracanã. Isso. Dava a mesma luz, né? Eu assim, né, pai, mas às vezes não deixa a gente fazer tudo que a gente quer na infância, né? Então, já que não podia ir, eu ouvia em casa. Então, tinha jogos semifinal, final, não sei. A televisão era muito pouco naquela época. Semifinal, final do Progresso. Então, assim, às vezes movimentava já muitos jogadores na época do meu bairro, que eu sou do Monte Castelo. Então, muitos jogadores já começavam a fazer aquele movimento na semana. Cara, vai transmitir na rádio e tal, ouve lá. E eu pegava aquela conversa. Você pegou a época forte do Vila Branca? Chegou a pegar? Não, peguei um período tempinho, bom. Porque teve uma época boa, né? Lá pra trás teve uma época tanto boa. Que chegou em algumas finais lá. Começou a estruturar de novo. Né? Teve uma lesão do Dirley lá, o meu vizinho, que eu fiquei sabendo pelo rádio, que aconteceu numa chegada que ele tomou no cerâmica, ligamento. Então, assim, eu era apaixonado pelo conteúdo local, sempre fui. Legal. E aí ficava ouvindo as grades, as programações, para me saber o que estava acontecendo no Tupi, né? Porque eu peguei assim um período profissional mais extenso do Tupi. O Tupi fez o Sidney, o último jogador que o Tupi fez para ir para um time grande, ele foi jogar no Fluminense, depois jogou no Cabo Friense também, é o Sidney. O Sidney foi um grande jogador que o Tupi teve aqui em Juiz de Fora, e que era chamado o matador do Atlético. Matador do né? Atlético. Porque por 3 vezes ele fez gols no Atlético, faltando 5, 6 minutos para acabar. Comedor de galo. Esse é hoje, ele estava empregado em time grande aí. Não, ele foi pro Fluminense, depois foi parar no Cabo Friense. O Andrade, para quem não formava o trio, né? Andrade, Adílio e Zico. Né? Sim. Andrade, Adílio e Zico. O Andrade Juiz de Fora, o Andrade não teve chance no Tupi. O Tupi não aceitou, ele foi treinar, não aceitou, o Sport também não aceitou, ele acabou indo pro time do Flamengo, e era lá embaixo, e de repente explodiu. É verdade. Então, assim, eu gosto muito dessas histórias, e aí eu vi que com o tempo, com a dificuldade dos veículos locais, isso foi se perdendo um pouco. Sim. Né? Rádio virou musical. Foi se perdendo, virou musical. É difícil você cumprir, né, cara? Eu sempre tive esse sonho. Eu sempre, em todos os lugares que eu iria, lugares que me proporcionavam essa oportunidade, eu estava trabalhando e tal, eu perguntava, gente, será que não dá para abrir um espaço aqui local e tal? E assim, eu vi que muita gente ainda se esforçava. Igual eu fiquei 3 anos ininterruptos como comentando lá no participação no Arena Alterosa, programa do amigo, Fernando Júnior e tal. Você ficou lá, né? Fiquei 3 anos com ele e vi que ele também fazia muito bem, né? Só que assim, ele sempre explicava essa questão de custo, questão de várias situações. A grande verdade é que os proprietários de rádio não gostam do futebol. Então assim... Lamentavelmente, essa é a grande verdade. A gente tinha que arrumar patrocínio antecipado para poder fazer o jogo. Né? Não existia aquela... Não, isso dá audiência. E dá audiência. Dá audiência. Você, quando transmite futebol, você tem audiência. Hoje você liga o rádio, me desculpe para aqueles que estão assistindo, que discordam de mim, porque a vida é assim mesmo, democracia. Uns concordam e outros não é nenhuma ditadura que você tem que só acreditar naquela linha. A minha posição hoje é que rádio virou um vitrolão. Mas é uma verdade. Vitrolão, você não tem, até para você escutar notícia da tua cidade, não tem mais. Não tem. Você não vê carro de reportagem na rua. Então isso é ruim para quem é dona de casa está fazendo almoço.
Ela vai ficar ouvindo Vendida. música. Vendida. Ela ficava com o rádio ligado, ouvindo as notícias da cidade. É verdade. Era justamente um rádio mesmo, né, porra? Sim. Da cidade É a pra ela, né? companhia. Pra ela poder entender Sim, o que eu tá falei, é o que acontecendo. a gente está conversando aqui. Você fica tranquilo sabendo que você vai ter a informação da sua cidade, que você vai saber do que está acontecendo ali através do Hoje rádio, morre né? na sua rua, um cara é assassinado, você não fica sabendo. Fica sabendo. E hoje as plataformas, elas não limitam, né? Que hoje você não precisa depender só do rádio, só da TV. Você tem o seu Instagram, você tem um canal no YouTube, então você consegue fazer melhor. Mas eu acho muito bacana esse projeto do Dalvan, porque, cara, a gente tá na ponta da linha lá com o social vai fazer 1 ano, a festa de aniversário. Vou te convidar que eu não te convidei ainda, que a gente definiu a data agora. Eu tô sabendo. Dia 17 de junho, às 11 horas, lá no campo do Opa! Montanhês. Vai ser uma festa bacana lá, com a galera da comunidade. O que eu falo com isso tudo? Esse 1 ano social, o que a gente tem aprendido? Que a gente tem que valorizar a cara igual você. Porque dá, cara, o holofote, dá notícia, dá valorização para esses meninos, cara, que saem de dentro de casa. Eu vou te falar, sai de dentro de casa, um tem uma particularidade, que é o quê? Porra, tem o pai e tem a mãe dentro de casa, mas muitas das vezes falta o que comer. Sim. Entendeu? E tá lá. Ele vai treinar, tem um atendimento. A gente sabe que hoje a gente tem uma estrutura que a gente oferece através do Social Esporte Clube que dá um amparo para esses meninos. Mas 99% não tem, cara, porque é Verdade. toda dificuldade. O outro tem comida, tem o pai, mas não tem a mãe, porque a mãe faleceu. Ou não tem o pai, a mãe vive com o irmão. Então são particularidades mesmo, cara, que tem de dificuldade. Pô, está E precisando esses passar por uma meninos, revisão médica. não, são todas diferentes. Eu O quadro tô- é muito amplo. Então esse menino sai, cara, independente de qualquer coisa, da dificuldade dele, e vai pra dentro de um campo. Treinar, se dedicar ao futebol, em vez de ficar fazendo porcaria na rua, sabe? E você dá o holofote pra isso, você valoriza muito. Então o moleque quer estar ali. O moleque se sente valorizado, prestigiado pela sociedade em geral. Quem faz isso hoje na cidade é o Dalvan, é o perfil do Tunas. Tem que te dar parabéns, cara, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Eu tenho que te parabenizar por isso e aproveito para parabenizar também o Ricardo Wagner. Sim. É um guerreiro, grande cara. lutador. É verdade. É um grande lutador. Ricardo Wagner, eu tive o prazer de ter ele como meu diretor de esporte também na administração em que nós estávamos prefeito dessa cidade. E eu só tenho a elogiar o Ricardo Wagner. A gente fez muitas viagens, Né? Você ano sabe passado, disso. muitos jogos, E eu falava com ele, falava, Ricardo, você sabe por que eu gosto de estar próximo de vocês? Porque eu gosto de ouvir, cara. Eu gosto de aprender. Ele é e ver muito- como que vocês muito equilibrado. guerreiam pelo esporte local. Se tiver 2, 3 Ricardos aqui, porque eu digo o seguinte, eu, apesar de já estar um tempo aí caminhando, eu estou iniciando. Então eu nunca vou chegar perto de pessoas que têm essa experiência, essa vivência, e vou deixar de ouvi-lo. Ah, o Bejane vai falar comigo, de repente, uma coisa que aconteceu na época dele lá do rádio que eu ainda não tá vivida. Mas, cara, tem coisa boa para me reter ali, para me trazer para meu estilo de vida, para o meu trabalho, Sim, né? é o conhecimento, Então, né? o A gente vai Ricardo é aprendendo. o que eu sempre falo com ele. Falo, Ricardo, por isso que eu fico só te ouvindo. Porque eu gosto de aprender com você, eu vejo como que você se dedica, que você gosta do que você faz. porque- Ricardo é um grande administrador. Sim. Ricardo é um grande comentarista. O Ricardo é um grande apaixonado pelo esporte. Sim. A gente tem que falar isso, que é uma verdade. Gente comentando essa semana, né, Gustavo? Eu e o Gustavo conversando, falando, rapaz, qual que é a diferença de você ter uma organização independente de campeonatos hoje do futebol amador, em Juiz de Fora, em qualquer lugar do mundo, para você ser presidente de uma liga? Por exemplo, Juiz de Fora é uma liga de futebol de Juiz de Fora, igual o Ricardo é. E a gente botou no papel, foi só enumerando. Pô, organização independente, aqui você vai fazer num campo só, tem suas dificuldades, digno pra caramba. Você tem o Teles aí, que tá fazendo os campeonatos top, a gente tá lá junto com ele também. Mas, cara, uma liga de futebol em Juiz de Fora, que você tem que lidar com CAEM, você tem que lidar com estrutura. Você pega muitas das vezes um clube de uma comunidade que, não conversa com a outra. Você leva... Cara, o cara tem que nascer para aquilo. Tem que nascer para aquilo. E isso daí eu tiro o chapéu pro Eu Ricardo. sempre Não é pra falo qualquer um, pros não. E o colegas. projeto de lei, você não vai falar pra gente, não? Falei, até agora há pouco. Falei. Falei agora há pouco. É o que eu sempre falo para os meninos. Ah, Falo, não, gente, mas eu vou te explicar. Vou te explicar Não, o projeto. quero isso vou te miúdo, explicar o né? projeto. Não adianta. mas rapidamente é isso. É basicamente isso. Eu Não falo, dá pra surpresa. ficar em miúdo, não? Surpresa. falo com as pessoas, falo, gente, não adianta você querer fazer aquilo que o outro faz se você não tem a essência para aquilo, Claro, né? claro. A minha parceria lá com o Rodrigão. O Rodrigo é fera, é um cara surreal, tem muita vontade de aprender. Só que eu falo com ele, cara, você tem que gostar. Por quê? Porque o futebol, principalmente o amador,
ele exige isso. Hoje o nosso direct lá não para. Então, assim, e você tem pessoas que ela vai ter, assim, ela vai te mandar um conteúdo hoje, aí te manda outro amanhã, te manda outro depois, você vai montando, você vai intercalando, você vai fazendo o Esse tipo de conteúdo sai do Social Esporte Clube. Não, mas, cara, te mostra assim, é muita... Você acha que o social manda muita coisa pra gente? Social, tudo que posta, marca lá, pô. E Perfil assim, do Jonas. eu falo uma coisa que vocês que têm essa vida pública ativa, não sei se eu tô errado nisso. Quem pergunta, quem fala, quer a resposta. Por mais que você tenha na sua cabeça, poxa, o cara vai falar a mesma coisa. Cara. Quer atenção. Então eu procuro, Dalvan, tem dia que, igual um dia que eu brinquei, foi onde deu um impulso na página que eu falei do mercado da bola amador. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Cara, assim, quem que você queria saber, né? Brincadeira, pra onde vai e tal. Começaram a mandar um monte de jogador. Você não esperou, e, tipo né? assim, às vezes, igual teve um menino que hoje ele trabalha lá em Lavras, não sei. E ele foi goleiro aqui em 2018 de um time aqui. E uma senhora, eu acho, uma moça mandou, cara, onde ele tá? Pegou no meu time, onde que tá? Falei, como é que eu vou saber a informação do cara agora? Mas aí fui fuçando o histórico, fazia um contato aqui, outro ali e respondi. Então, assim, fiquei praticamente 2 noites. Então, como é que o cara aqui, de repente, ele não tem, né, o time para aquilo ali, ele vai... Cara, a comunidade abraça, a comunidade quer saber. Sabe, aos poucos você vai vendo se construindo e, pô, olha que nós temos 1 ano. Agora você imagina esse pessoal que tá há 20, 30, 40, 50, 51 anos do Moreira. Parabéns ao Moreira também. Sim. Muito bacana, né, galera? A festa deles, galera, assim, festa foi legal, sensacional. Né? E é um tipo de público, como eu falei pra você, que de repente foi perdendo esse espaço. Não por culpa dos nossos colegas da comunicação, mas por uma série de coisas que aconteceu, lá em cima, estrutura. Né, gestão. E eu falei, não, aquilo que de repente ainda não dá pra eles encaixarem, para mim é interessantíssimo, porque eu gosto do que eu faço. E não tenho nada que me limite, é um trabalho independente. Né? Não para, então, cara. Só desejo muito sucesso, obrigado, que Deus abençoe e não para, não. E a gente porque é um material muito bacana. Não, eu quem gosto. conhece, olha lá. Chegou no Rio, viu? Chegou no Fluminense, hein? Vitor Mendes. O Vitor Mendes, do Fluminense. Vitor Mendes, ele tá em Belo Horizonte, né? Você que está nos assistindo depois, evidentemente, ele já estava em Belo Horizonte. Para jogar contra o Cruzeiro, já foi retirado do clube. Sim. Mandar de volta. E assim, bacana, só para finalizar da minha parte a pergunta de vocês. Não finalizar nada, que eu já vou te mandar outra aí. Uma vez eu conheci o Atirson, né? Claro, pô. Flamengo e tal, e ele... Gigante. Falei com ele, falei, cara, hoje aconteceu uma coisa especial, eu sou de não esquecer aquilo que um dia foi promessa para mim lá atrás. E meu pai, apesar de botafoguense daqueles, pensa num cara botafoguense. A família sempre tem alguém que não... Meu pai, meu irmão e meu sobrinho são botafoguenses demais. Mas só que eles simpatizavam com o Atirson. E aí eu tive essa oportunidade de falar para ele. Falei, olha, hoje não tá mais aqui, mas cumpriu. Eu tô conseguindo conversar com você e falar que meu pai, apesar de detestar o Flamengo, ele admirava o Atirson lá atrás. E o Atirson falou uma coisa interessante para mim. Falou, olha, por isso que eu sempre falo com os meus colegas, dê valor à bola, dê valor ao futebol. Que às vezes você não vai jogar, mas o futebol vai te proporcionar coisas que você não imagina. E 2014, agora, dia 31 de maio, aí é onde que eu falo... Aniversário de fora. Ninguém entende o meu ponto de vista, por ser um bairrista. Dia 31 de maio faz 9 anos que a minha mãe faleceu. E a minha mãe faleceu dia 31 de maio de 2014. E no dia 3 de setembro de 2014 meu pai faleceu. Foi assim, algo trágico, foi um drama que eu e minha família viveu. É um ligado ao outro. Isso, e assim, jovens. Minha mãe faleceu com 49, Nossa, meu pai com 56 anos. Todos os dois jovens. E todos os dois, quando a gente foi enterrar, eu falei, eu preciso de uma terapia. E assim, enterramos eles e eu fui pro estádio, tinha jogo do Tupi. E tem amigos lá que eu carrego até hoje, que hoje não estão jogando mais aqui. É mais que futebol, que, sempre. cara, fizeram uma Futebol mobilização e eu lembro que eu entrava em choque e voltava ao normal, respirava e falava, gente, eu preciso fazer os bastidores agora para enterrá-los. E numa dessas eu falei com o pessoal que estava comigo, na igreja que a gente frequentava, eu falei, não quero que chegue na concentração dos meninos. Mas não tem como não chegar.
E chegaram, e os caras fizeram oração, os católicos rezaram, e no estádio, assim, foi um auê, as pessoas vindo falar comigo. O Wesley, que hoje está no Botafogo da Paraíba, lá, meu irmão, Wesley Matos, ele chegou com a camisa do jogo que eles ganharam do Madureira. Tá difícil falar um pouco isso aqui. Ele falou, cara, eu não tenho nada pra te falar agora, eu não consigo te falar nada. Mas, cara, meu carinho e tal, camisa aqui pra você que a gente jogou por você. E no jogo do meu pai foi contra o Mogi. E a mesma coisa, tem um amigo meu que hoje está no Cazaquistão, que, cara, foi fundamental na minha vida ali como um suporte. E veio assim, lá da Bahia para jogar aqui, mas não era para jogar, porque tinha um propósito dessa aproximação, porque eu fui cuidado através do futebol. Torcedores que eu nunca vi na minha vida, os comunicadores que outra hora eram assim, afastados pelos seus motivos, vieram falar comigo, é gol que o cara fazia, que dedicava para mim. Então assim, eu nunca mais, falei, cara, tudo que eu receber hoje através do futebol, eu vou tentar fazer alguma coisa por alguém. E hoje quem está aos meus olhos são os amadores. E aí eu procuro transformar aquilo que fizeram por mim lá atrás, através do futebol. E quando eu falo futebol, é jogador, é treinador, é imprensa. Eu procuro fazer tudo que eles fizeram por mim lá atrás, eu procuro retribuir para essa galera carente, que é a galera do futebol amador. Que bacana, cara. Porra, só um minuto, muito legal. Muito bacana. Juiz de Fora é o celeiro, né? Do futebol. Juiz de Fora é o celeiro que está no meio das 3 maiores capitais do país, né? Você tem Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Juiz de Fora está no meio. Quantos jogadores já não saíram daqui? Quantos já não estão em clubes treinando? São jovens treinando para chegar no profissional. São muitos. Eu conheço umas 4 famílias que mudaram até para Belo Horizonte ou para o Rio para acompanhar de perto garoto de 14, de 15 anos, de 13 anos que está lá. Ou no Flamengo, ou no Fluminense, ou no Vasco, Botafogo, no Atlético Cruzeiro, ou mesmo em São Paulo. São muitos. Então, o futebol, ele agrega as pessoas. Sim. Né? Ele agrega as pessoas. O que você está contando, do apoio que você teve, dos jogadores, da torcida, né? Da direção, até mesmo do time contrário que você... Sim, sim. Isso mostra que é uma família que se agrega, né? Dentro do campo é uma história, saiu do campo é outra diferente. Eu tenho uma história, para contextualizar o que você falou. A gente, quando foi com os meninos do social para disputar o primeiro torneio, né, Gustavo, oficial, foi a camisa 12 do ano passado. E o elenco estava 4 meses treinando, os meninos muito jovens, né? Não tivemos um bom rendimento. Eu falei, isso daqui é o início. Isso daqui é o início. A nossa base é boa, nós acreditamos em vocês. E vocês têm que enxergar isso daqui como algo além. O futebol é um instrumento social para a vida de vocês também. E aí entramos na Taça Minas. Tivemos excelentes resultados. Chegamos na semifinal, com equipes muito bem qualificadas. E fomos jogar contra a equipe do Três Balas. Jogamos, é quando a bola não tem que entrar mesmo. 20, 25 chutes ao gol, chutando bem realista. E a bola não entrava. A bola batia no travessão, a bola saiu, o goleiro pegava. Segundo tempo, a bola escanteio cobrado, a bola desvia, bate na coxa do atacante dos caras, gol dos caras, 1-0. A gente foi eliminado. Os meninos, os mais jovens, saíram de campo chorando. E nós entramos lá dentro, vamos com os moleques. Futebol é assim. A gente tem que aprender com as derrotas, para a gente conquistar as vitórias lá na frente. Na hora que eu olhei para trás, o Roma ia entrar em campo logo após, contra o Botafogo de Tabuleiro. Uns 4, 5 atletas do Roma deixaram a entrada de campo e vieram para o lado dos atletas social na porta do vestiário, né? E vieram abraçar, vieram falar para os meninos, porra, isso daqui é o início da caminhada de vocês e tudo mais. Então são coisas que marcam a gente, muito pequeno às vezes para quem faz. Quem executa aquele tipo de ato, muitas das vezes está ali, pô, meu irmão, levanta, mas quem recebe aquilo, e nós do lado de cá, vendo isso com os atletas nossos, a gente fica, porra, muito agradecido, lisonjeado. E fizemos uma parceria muito bacana com o Roma, que posteriormente nós vamos falar também. Opa! Então, uma parceria boa com o Cassim. Cassim é um grande parceiro sim. Das comunidades, principalmente Dom Bosco, e a gente vai conseguir caminhar aí lado a lado no futebol e nessas pautas. E às vezes você não vai nem perceber que você fez tal coisa, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, apesar de tudo que acontece na nossa caminhada, né? O Gustavo tá aí
hoje na figura de presidente social, mas a gente já conversou muito nos bastidores. Fui repórter do Gustavo, você sabia, gente? Lá no futebol da vida. Já teve seus tempos de luta, hein? Já tive meu tempo de glória. Eu tive o prazer de trabalhar com o Gustavo no debate, que nós criamos lá na Rádio Globo naquela época, e agora é Play Hits, né? E o Gustavo é um grande companheiro, um grande profissional. Sim, sensacional. Né? Ele tem umas tiradas boas de improviso. Ele é bom, excelente profissional, mas melhor ainda como pessoa. Gustavo é fácil. Fenômeno, né, Gustavo? É do coração. E assim, eu falava sempre com ele, Gustavo, apesar dessa vivência, né, a gente, principalmente em Juiz de Fora, as coisas elas tendem a ser um pouco mais delicadas, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu faço o meu. Eu não tenho assim, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu puder extrair uma sacada legal sua aqui para trazer para minha vida lá, para os meus trabalhos, para o meu programa, eu vou fazer. Mas se eu tiver que, sei lá, comparar, competir com você, esquece, eu faço o meu. E assim, é tão bom você fazer o seu, que você acaba, é o que eu sempre falava para ele, falo com os amigos, graças a Deus, o que me fez chegar, porque tem uma que nem eu acredito que eu passei por alguns lugares, vivi algumas situações que nem em sonho eu ia viver. Mas eu falo com ele, é gratificante você fazer sem esperar assim, nada em troca, como essa questão dos meninos, por exemplo. Porque vem, cara. Vem, Deus tá vendo. Eu hoje, assim, custei, quando começou a virar o perfil, eu custei a voltar a ter contato com o campo, com o futebol amador, assim, de ir. Olha só que loucura, porque eu falava, gente, eu tô fazendo de coração, tô fazendo para ajudar. Mas assim, tem que elevar a marca, o clube deles, o jogador deles, eu quero que eles sejam valorizados. Então, assim, não tenho... Mas hoje é um setor de imprensa, pô. É um setor de imprensa, amador, Então, hoje eu já me acostumei, né? Chegar, fazer, brincar, a ver essas coisas. Mas olha só que legal, por exemplo, que você está citando. De repente, nem os meninos do Roma sabiam o bem que eles fizeram para os outros atletas que estavam passando por aquele momento. É um negócio que marca, né? Verdade, é muito legal. Verdade. A gente vai chegando no fim do programa, mas você vai fazer uma Copa agora, não vai? Vai ter uma Copa por agora esse ano? Como é que vai ser? É o que eu falei, gente, cheio de novidade. E assim, quando a gente fez o último trabalho, com parceria com o Geraldinho, nosso grande Geraldinho também. Geraldinho deve ser a gente teve o último programa lá. Sim. E assim, eu falei com ele, falei, olha, Rodrigo, a gente está saindo porque tudo é um ciclo também, tem tempo para começar, para terminar, a gente tem uma boa relação com todo mundo, mas vamos fazer alguma coisa que não nos limite, né? Claro que a gente tem que ter um controle para, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui é aventurar demais. E aí a gente começou a fazer o desafio dos tunas, que volta e meia, igual hoje eu estou começando um novo projeto, né, que é o do meu canal, mas é mais um braço para poder continuar falando do amador. Falando nisso, vai chegar o convite, tá, gente? Ok. Eu estou só acabando de estruturar a casa. Mas assim, a gente, mesmo se separando, a gente continuou ligado. E aí a gente fazia o desafio, que é um jogo uma vez por ano, que a gente envolve a galera do amador. Claro que é uma pena, a gente queria colocar todo mundo para jogar, para participar, mas não dá, você tem que... Mas é até simbólico, né, para valorização. E aí, como troca, doação de alimentos, que eles doam para a gente lá, a galera que vai jogar e tal. E a gente sai a caça, depois faz um mapeamento legal de famílias e a gente faz essa entrega. E a gente fez 2 anos e deu super certo. E a gente conversando, falei, cara, vamos pensar em uma Copa Tunas e tal. Aí eu pensei em uma coisa lá em cima, falei, opa, vamos chegar aqui. Aí conversamos com o Marquinhos. Marquinhos hoje gera o campo do Nova União. Sim. Aí não, cara, vamos criar aqui, inclusive eu já tenho alguns clubes aqui que participam de coisas locais aqui e queria que vocês, vamos experimentar com eles então, vamos fazer aqui de 7 a 10 clubes, time só para fazer uma coisa aqui redondinha, ver como é que fica e depois vocês expande. Assim, vamos tentar a gente aqui, depois se vocês quiserem fazer com o pessoal do esporte, quiser fazer lá em cima no Montanhense, fazer uma coisa maior, aí vocês propõem para o pessoal, entendeu? Então a gente vai começar, né? Que bacana. A ideia é começar agora dia 21 de maio e fazer jogos aos domingos, mas assim, sempre sucessivamente, né?
porque para não colidir com grandes competições Sim. da cidade, né? O calendário, né? O calendário Que bacana, de Liga, que bacana. de Barrãos, pra gente não cruzar com ninguém, mas é só pra gente coroar esse trabalho que está sendo feito aí É também, legal. ter um E termômetro, é importante, né, é importante. de como vai ser. É isso aí. Considerações finais, estamos encerrando. Né? Bom O tempo demais passa rápido conversar. quando o assunto é bom. É verdade. Bom demais estar com você, com todos vocês que estão nos acompanhando. E os parabéns aqui ao Bejane Júnior por essa grandeza, junto com o Gustavo, de criar o social, onde vários jovens estão tendo a oportunidade de ver que a vida tem um caminho, e esse caminho é do bem. E o bem é cuidar da saúde, praticar esporte e levar alegria para sua casa, que é seu pai, sua mãe, que espera muito de você. Parabéns a você, Muito Deus está obrigado. vendo. Amém, nós todos. É verdade. Dalvan, muito obrigado. Querido. Eu que Deus agradeço. abençoe. E O só microfone é se seu. vive, Abraço. né, o propósito, quem suporta o processo. Essa é uma frase assim que eu ouvi lá no início e eu trago para minha vida. Eu sei que nesse 1 ano é um processo que vocês estão vivendo e o trabalho está sendo muito bem feito, haja vista o que vocês construíram. Obrigado. Né? Então, que vocês sigam nessa caminhada, conte com o nosso apoio. Eu hoje estou realizando um sonho de falar para esse mestre o que ele fez por mim lá em 2006. Eu continuo sendo E hoje, um aluno. 17 anos depois eu Agradeço consegui encontrar a Deus. e falar. Então, assim, tudo é fruto, né? De uma semente plantada lá atrás e que as coisas vêm acontecendo e hoje Deus permitiu a gente se encontrar para eu Graças a também Deus. falar para você que o que vocês precisarem, estou à disposição aí de todos vocês, tá Muito bom? obrigado, tá, Um abraço. Dalvan? Obrigado pelo papo. 17 anos depois, ele tá novinho, não tá? É, Não, tá Tá novinho, bem, não tá? tá bem, tá. É, Tá o bem meu, um garotão. o meu já foi aqui, ó, com 32 e Tá um garotão. intacto ainda. Galera, muito obrigado, que Deus abençoe Um abraço vocês. a todos. Encerrando mais um Bejane Cast. Voltamos na próxima, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito Um obrigado. abraço.